esperar a Elisa aparecer aí. Já acionei ela. Boa noite, boa noite. E aí, Boa Elisa? noite, tudo bem? Como é que Beleza? tá? Rapaz, tive um atraso aqui, embolou tudo, mas deu certo. O importante é isso. Vamos lá, né? Vamos lá. Começar. Deixa o pessoal entrar aí, dá 2 minutinhos aí para o pessoal Dá entrando. um tempinho aí. 2 minutos a gente começa. Cheguei em casa agora, viu? Correndo, né? Imaginei. Pois é, a agenda hoje foi lotada. Mas enfim, tô aqui. Tô aqui, ó. Boa noite, Minha gente. O comida. pessoal tá entrando aí. Ia tomar café, ia. Não deu tempo, né? Deu não. Mas seguindo minha dieta aqui. Tá aí. Boa noite, Jorge. Já vi gente conhecida aí. Boa noite, gente. Pois é, Mônica. Acabou 7h45. Só fiz tomar um banho aqui. Correndo. Ia comer. Graças a Deus, tá dando certo. Pois é, eu acho que dá pra gente ir. Eu acho que vamos se apresentando, tá bom? Eu tô vendo que tem gente que não é do meu, que é mais do seu Instagram, outras pessoas são do meu Instagram. Eu vou me apresentar, depois você se apresenta, certo? Pronto. Eu me chamo Rafael Alves, sou médico cirurgião vascular, sou especialista hoje no tratamento de varizes. Eu me dedico quase que exclusivamente ao tratamento de varizes hoje. Esse é o nicho que eu sou apaixonado, de tesão por fazer, tá bom? E tava até agora fazendo porque eu gosto muito disso. E hoje a gente vai fazer essa live seguindo um roteiro que a gente criou aí, que é essa segunda temporada que a gente está fazendo, focando em algumas coisas que são imprescindíveis para a gente manter a saúde vascular, tá bom? A gente falou da atividade física, hoje a gente vai falar da nutrição e nada mais que chamar essa nutricionista top, estourada, que eu conheço desde 2013, né, Liz? Quando eu era residente de cirurgia geral ainda. Geral. Nona E Nélia. aí a gente se tornou amigo e estamos aí até hoje. Hoje você é meu nutricionista aí já, acho que é uns 5 anos, né? Tinha fugido, mas voltei agora Isso. para voltar com tudo. Isso aí. Tá certo? Se apresente aí, minha querida. Oi, gente, boa noite. Então, me chamo Elis, sou nutricionista, trabalho na área de nutrição clínica funcional e esportiva, que são minhas especialidades, tá? Então, atualmente, eu desenvolvo nutrição clínica no hospital aqui de Salvador, inclusive trabalho com pacientes de cirurgia vascular nesse hospital, e também faço consultório, onde costumo receber pacientes que têm objetivo tanto estético quanto clínico. E gostaria de agradecer, Rafa, pelo convite, esse convite sido feito há um tempo, né? Só que só agora a gente conseguiu conciliar os nossos horários para que essa live acontecesse. Exato. Mas Agradeço tudo tem também as sua pessoas hora. que estão entrando aí, né, para assistir. Vamos lá, Exato. vamos lá. Show. Deixa eu só fixar aqui o tema. Só um minutinho. Ney, já vi que entrou aí. Só um minutinho. Quem disse que eu sei como é que fixa? Eu acho que é só segurar, né? Eu também não Aí, sei. fixei. Pronto, ficou mais ou menos aí o que a gente imaginava. Beleza? Fala, Marcão. Saí da Santa Derme agora, meu filho. Vamos lá, vamos com tudo. Pois é, Liz, e essa segunda live, ela é, para mim, um dos temas mais importantes. Eu estava até falando com os pacientes que eu atendi hoje durante o dia. Por quê? Porque tem muita coisa que a gente vai falar aqui hoje que realmente, assim, vai contribuir mais ainda para o tratamento de varizes. Hoje, meu paciente, os últimos 2 meses, principalmente, que a gente tem feito algumas mudanças no tratamento, a gente tem trabalhado muito o pré-tratamento, tá certo? Eu sempre falo com meus pacientes que o tratamento de varizes, ele começa a partir do momento que você escolhe seu cirurgião vascular e procura ele, tá bom? Pra gente começar um preparo da pele, um preparo nutricional, pra gente conseguir atingir não só os resultados adequados, mas que esses resultados tenham menos complicações, né? Tá bom? Durante esse tratamento. A gente sabe que o tratamento de varizes, queira ou não, você está gerando uma agressão ali na região da pele. E a gente sabe que uma série de variáveis hoje, elas vão interferir nesse bom resultado. Não é só do médico que está tratando, tá certo? A gente tem algumas variáveis. E uma dessas variáveis é a parte nutricional. E a gente vai abordar isso hoje, não só da questão só de varizes, mas uma série de outras coisas também que estão envolvidas. E aí, para te fazer a primeira pergunta, que é uma pergunta que perguntaram para a gente aqui, como a nutrição pode auxiliar na prevenção e no tratamento das doenças vasculares? A gente dá um start aí. Pronto, então vamos começar. Então, primeiro a gente precisa
é conhecer os fatores de risco, né, que estão associados ao desenvolvimento da doença vascular. Quais seriam esses fatores de riscos que a nutrição consegue controlar, né? Então, a hipertensão, diabetes, o excesso de peso, obesidade, tá? A gente também tem a questão da gordura na região abdominal. Às vezes a pessoa tem um peso até dentro do valor normal, mas tem muita gordura na região abdominal. Isso também é um risco. O sedentarismo, tá? Os triglicerídeos altos, o HDL baixo. Então, todos esses fatores irão contribuir para que a doença vascular ela possa surgir. Por quê, gente? Porque esses insultos levam a um quadro inflamatório, tá? Então, essa inflamação associada ao estresse oxidativo vai fazer com que haja uma disfunção no vaso. O vaso ele vai se tornar disfuncional, tá? Então, o vaso disfuncional ele vai estar inflamado e ele vai ter uma redução na produção do óxido nítrico. O óxido nítrico, gente, é uma substância produzida no vaso que vai fazer com que ele se dilate, que ele tenha uma boa elasticidade, tá? Então, a gente precisa controlar esses fatores de risco, certo? E em relação à alimentação, o que mais contribui para que isso aconteça, essa inflamação, é a ingestão de açúcar, de carboidratos refinados. E a gente percebe que muitas pessoas consomem açúcar e às vezes não sabem, porque o açúcar às vezes está dentro de um alimento e que a pessoa talvez não tenha informação. E consome durante vários momentos do dia, tá? Então, gente, eu vou até mostrar aqui para vocês um copo de 200 ml de suco de caixinha, a quantidade que tem de açúcar, tá? Então, tem pessoas que falam, Nutri, eu não como açúcar. Por quê? Porque não está colocando aquele açúcar de mesa ali no suco, né? Ou então, porque não está comprando o açúcar em si. Mas, às vezes, está consumindo açúcar e não sabe em grande quantidade. Imagine 200 ml de um copo de um suco de caixinha. Já pensou? E às vezes a pessoa toma esse suco e acha que não comeu nada, né? Nutri, eu não como nada, não sei o que está acontecendo, que eu estou engordando. Então, às vezes a pessoa toma 200 ml de suco, deixa eu mostrar aqui para vocês, com biscoito, 6 biscoitinhos no café da manhã. Olha a soma de açúcar. Aí, o que é que acontece? Você consome essa refeição rica em açúcar, daqui a pouquinho você já vai estar com fome. Por quê? Porque esse açúcar refinado, ele é muito absorvido muito rápido. Então, você come e gera essa carga alta de açúcar, fica essa glicose na circulação. Essa glicose livre, gente, ela vai promover a redução do óxido nítrico, que eu falei que é importante para o vaso estar saudável, né? Ter uma vasodilatação para a circulação acontecer de forma adequada, tá? Então, a grande ingestão de açúcar, né, de carboidratos refinados, é que de fato está associado à disfunção aí da saúde vascular. Certo? Ô, Elis, aproveitando a questão que você falou de açúcar, eu particularmente gosto de chocolate, tá certo? Eu tô buscando hoje comer mais chocolate, 70%. Eu cortei esse chocolate aqui de casa. Afinal de contas, existe algum chocolate que é benéfico? Todos os chocolates devem ser proibidos? E qual a relação desse chocolate com a saúde vascular? Pronto, vamos lá. Então, tem chocolate, gente, que inclusive pode ser utilizado até como tratamento de uma doença, certo? Então, deixa eu explicar para vocês melhor em relação à composição do chocolate. O chocolate bom, que vai ter benefícios à saúde, é o chocolate que tem cacau. Quanto mais cacau, melhor. Então, são os chocolates com 70% ou mais de cacau. Por quê? Porque o cacau ele é antioxidante. Ele é rico em arginina, ele é rico em magnésio, que são componentes importantes para o controle da pressão arterial, para que o óxido nítrico seja produzido, certo? Então, na hora de escolher um chocolate que vai trazer benefícios, em primeiro lugar, ele tem que ser 70% de cacau ou mais, porque é o que vai trazer benefício. Ele precisa ser sem açúcar, porque não adianta também consumir um chocolate 70%, 80% e ter açúcar. O açúcar ele vai terminar bloqueando a parte inflamatória que o cacau vai proporcionar. Certo? Por ser antioxidante. E o terceiro ponto, gente, é observar a composição de gordura. Que tipo de gordura tem naquele chocolate? Porque ele pode ser 70% de cacau, ele pode ter o mínimo de açúcar possível, mas ser uma fonte ruim de gordura. Então, a boa gordura do chocolate é a manteiga de cacau. Então, a gente tem que olhar lá no rótulo, o teor de cacau, se tem açúcar, se não tem. Tem que ter cuidado com adoçantes também, tá? Porque às vezes não tem açúcar, mas tem adoçantes que também não são saudáveis, certo? Se tiver adoçante, pode consumir o que tem estévia ou que tem xilitol, certo? Mas evita a sucralose e aspartame, tá? Então, se o chocolate for escolhido de maneira adequada, ele pode ser até benéfico para a saúde vascular. Aí eu faço uma pergunta, Alice. E em relação a esse chocolate,
Eu Sim. posso comer o quê? Uma barra todo dia? Tá, Não, beleza? aí não, porque tem as calorias, né? Todo É, alimento é calórico. O chocolate ele não deixa de ter calorias, principalmente por conta da gordura. Mesmo ela sendo uma boa gordura, manteiga de cacau, mas tem calorias. Então a gente certo. precisa controlar o peso, certo? Não adianta comer uma barra de chocolate, porque vai ter calorias, você vai engordar e não deixa de ter o fator de risco ali associado por conta da Hum. obesidade, certo? Então a recomendação fica em torno de 25, 30 gramas dia, mais ou menos, aí de Isso chocolate equivale ao na quê? barra. A um tabletinho daquele? Como é? Um ou dois, né? Um ou Certo. dois. Certo? Elisa, aproveitando, assim, ó, vamos falar de algumas coisas do dia a dia aqui. Pronto. O suco de uva, né? Fala que a uva tem Sim, alguns fatores que são bons para a saúde vascular. Eu, sim. particularmente, gosto de tomar um vinhozinho no final de semana. Uhum. O resveratrol, né? Essa uva que tá no vinho ali, aí, pode, tem que ser qual tipo de suco, como é que funciona isso aí? Em relação à Então, vamos uva. falar do suco de uva, né? Que muita gente tem dúvida e aí termina tomando um copo grande de suco de uva. Ah, Elisa, o suco de uva é integral. Gente, o suco de uva integral, ele é bem concentrado, tá? Então, ele vai ter ali uma carga alta de frutose. A frutose em excesso, ela também é prejudicial. Por quê? Porque a frutose ela vai reduzir a produção do óxido nítrico. Mais uma vez, o óxido nítrico aí envolvido, tá? Porque ele é a base da saúde vascular. Então, você consome muita frutose, essa frutose aumenta o ácido úrico e o ácido úrico reduz a produção do óxido nítrico. Entende? Então, se resolver tomar um suco de uva integral, é importante que faça uma diluição, tá? Coloca, vamos supor, 100 ml de suco, 100 ml de água. E ainda pode colocar aí a semente de chia, para poder dar um aporte de fibra e fazer com que essa frutose lá no intestino ela seja absorvida lentamente, certo? Certo. Então tem que ter muita atenção com a parte da frutose. Quais são as frutas mais que são recomendadas para o melhor funcionamento dos vasos? Ó, a vitamina C, né? A gente tem que pensar nas frutas que são ricas em vitamina C, porque a vitamina C, por ser anticoagulante, vai impedir, né? Vai melhorar lá a circulação. Também vai fazer com que haja síntese de colágeno, certo? A vitamina C, ela tem essa função. Então, quais seriam as frutas ricas em vitamina C? As frutas cítricas. A laranja, o abacaxi, o kiwi, a goiaba também tem muita vitamina C. O limão, certo? Essas frutas são as mais ricas em vitamina C, que a gente E poderia existe estar alguma ingerindo. diferença entre eu tomar o suco dessas frutas ou ingerir a fruta mesmo? Ó, sempre melhor, gente, ingerir a fruta. Por quê? Porque quando a gente prepara um suco, a gente termina desprezando a fibra. Porque bate, coa, e tem pessoas que ainda colocam açúcar ou adoçante. Você consumindo a fruta, a gente não vai colocar açúcar, não vai colocar adoçante, não tem como fazer isso. E a gente ainda vai estar ingerindo a fibra. Um exemplo, a laranja. Quando a gente chupa a laranja, é uma laranja e come o bagaço, que é o ideal. Hum, Quando a pessoa faz um suco da laranja, geralmente usa o quê? 3, 4, 5 laranjas para um copo de suco. certo. Então, você termina concentrando até muito a frutose, né? E com a fruta a gente não tem como fazer essa concentração, que eu acredito que ninguém vai conseguir chupar tanta laranja, e mesmo que chupe 2, 3 laranjas, vai ter a fibra aí, que vai ser um fator de proteção, tá? Então, assim, não é proibido tomar suco, não é isso, certo? Então, se for tomar um suco, faz sem açúcar, se for usar adoçante, coloca uma stevia, que é um adoçante que a gente ainda recomenda, e pode, a gente, não coar, toma o suco com o bagaço, certo? Certo. É Elis, outra pergunta. Na verdade, eu vou perguntar dúvidas minhas também, assim, que eu. Como é que fala? Os meus pacientes de varizes, principalmente aqueles pacientes com as varizes mais calibrosas, são pacientes muito inflamados. Às vezes tem uma retenção hídrica, né, por conta dessa insuficiência, aquela veia não está funcionando direito, acaba tendo extravasamento mesmo de Uhum. líquidos, né? E o paciente ele fica em um estágio inflamatório, ou seja, a pele dele fica inflamada. Quando você toca, ele sente dor. E isso vai vir pelaquela congestão, por aquele depósito de toxinas ali. Quais os tipos de alimentos que você mais recomenda para esse tipo de paciente, para a gente ajudar nessa redução do processo inflamatório, para tirar essa retenção hídrica, né? Alimentos mais diuréticos, assim. O que é que você recomenda? Pronto. O primeiro passo, quando a gente percebe que o paciente tem retenção hídrica, a gente tem que saber a causa. O que é que está levando àquela retenção hídrica? Primeira coisa, eu sempre investigo o quanto de sal a pessoa está consumindo, tá? A população brasileira consome muito sal. É outra coisa, consome sal e também não sabe ali a quantidade que está excessiva. O sódio, o consumo de sal, ele retém líquido. Então, o primeiro passo é a gente identificar quanto de sal a pessoa está consumindo, certo? Ensinar, mostrar aos pacientes que existem sal presente já nos alimentos e os industrializados têm uma quantidade excessiva. Então, eu tenho também aqui ó, uma quantidade de sal que eu posso estar mostrando para vocês.
Um pacote de macarrão instantâneo tem aqui 3,9 gramas de sal. Sendo, gente, que parece pouco, né? Mas, assim, a recomendação de sal por dia é de 5 gramas ou menos, certo? Então, só em um pacote de macarrão instantâneo, a gente tem aqui quase 4 gramas de sal. Então, praticamente atinge a recomendação diária, certo? Só que a gente precisa lembrar que, além desse macarrão, a pessoa comeu os alimentos que já têm o sódio, né, normalmente, e ainda consome outros produtos ao longo do dia que, com certeza, ultrapassam a recomendação de 5 gramas de sal, que corresponde a 2 gramas de sódio, certo? Então, observe, um pacote de macarrão instantâneo, a quantidade de sal que tem, quase 4 gramas, sendo que a recomendação é de 5 no dia. Aqui a pessoa está consumindo em uma única refeição. Então, esse excesso de sal vai provocar uma retenção hídrica. Então, a gente precisa conversar com o paciente, mostrar que existe muito sal nesses tipos de alimento, certo? Tirar esses produtos, colocar outros que são mais saudáveis, tá? Além da questão do sal, Rafa, tem outra coisa muito importante que muitas pessoas têm deficiência e não sabem, que é o magnésio. Deficiência de magnésio e de potássio também faz com que haja retenção hídrica. Então, tem pacientes que usam diuréticos, tem que estar atentos, porque tem diuréticos que depletam magnésio, depletam potássio. Então, tem que estar, né, olhando isso e estar repondo através da alimentação. Tem mais coisas em relação à retenção hídrica, certo? Falta de água, tem pessoas que não se hidratam adequadamente. Excesso de carne vermelha na alimentação também faz com que isso aconteça, tá? Estresse, gente, o estresse crônico também faz reter líquido, porque mexe na nossa adrenal, certo? Vai reduzir a produção da aldosterona. Essa redução da aldosterona crônica vai fazer reter líquido, tá? E, além disso, tem alguns polimorfismos, que é algo mais aí de alterações genéticas que a gente investiga em último caso no paciente. Quando a gente controla tudo isso, ele não consegue desinchar, certo? Então, a gente tira esse excesso de sal, que você perguntou qual seria o tratamento, né? Se for sal, a gente vai ensinar o paciente a forma correta de utilizar o sal ali na alimentação, enriquece as refeições com magnésio, com boas fontes de potássio, pede para o paciente se hidratar, certo? Além da hidratação, como eu falei, reduz o consumo de carne vermelha, pense em um churrasco. Churrasco é o quê? Sal, carne e bebida alcoólica, né? Que é outra coisa que também retém líquido. Então, evitar estar comendo churrasco diariamente, né? Final de semana, que muita gente, às vezes, exagera. Ótimo, excelente. E a gente faz todas essas orientações para que a retenção reduza. E também existe, como você falou, perguntou alguns chás, né? Que tem a função de melhorar essa retenção hídrica, como o chá de hibisco, o chá de cavalinha, o chá verde, o chá de gengibre. Tudo isso a gente pode estar associando aí na alimentação do paciente para que ele reduza o edema. Aproveitando o ensejo aí, em relação a esse boom hoje que a gente vê aí de empresas vendendo colágeno e as pessoas botaram colágeno na cabeça que o colágeno é tudo, que tem que tomar colágeno. Eu queria saber se existe a real necessidade desse colágeno suplementar industrializado ou se existem medicações hoje que tem, na verdade, alimentação, né, que consiga ter esse suporte de colágeno que a gente precisa. E qual o papel desse colágeno na saúde vascular? Pronto, o colágeno ele vai fazer com que haja elasticidade do vaso. Então, ele realmente é importante para a saúde vascular, tá? Então, eu já falei da vitamina C, que vai auxiliar na produção do colágeno. Tem também a centelha asiática, que a gente pode fazer chá, que aumenta a produção do colágeno. Tem o piquenogenol, que é um antioxidante também, que ele tem a função, é muito bom para a saúde vascular. E ele também... E a gente também pode dar o colágeno para o paciente de forma suplementar ou de uma forma muito barata, gente, que é a sopa de ossos, certo? Então, vai pegar o osso lá do boi, o osso da galinha, o osso, e fazer uma sopa, é sério, certo? Coloca na panela de pressão com os temperos que a pessoa desejar. Fica mais ou menos 1 hora e 10, aí faz aquele caldo. Na verdade, não é sopa, é um caldo de ossos, certo? Aí a pessoa pode tomar 2 vezes na semana. Então, esse caldo de osso, ele é riquíssimo em colágeno. Então, se for um meus pacientes aí que estão assistindo já sabem que vai tomar suco de... sopa de osso a partir de hoje. É sério, é algo barato e muito eficiente, porque tem um colágeno, né? Principalmente na parte do tendão, tá vendo aí, na parte das articulações do animal. É uma paciente minha aí que tá assistindo. Oi? Show. Não, a paciente minha assistindo aí. Eu falei com ela que eu vou passar essa sopa de ossos para ela tomar. Parece, mas é verdade, tem muito colágeno. O pé da galinha tem muito colágeno. E existe alguma coisa mais
atrativa que tenha colágeno, porque o pé da galinha realmente é um pouquinho A difícil gente de tem os comer. precursores, como eu falei, que é a vitamina C, o picnogenol, o chá da centeira asiática, né, que a gente pode estar O receitando. picnogenol, particularmente, eu uso hoje meus pacientes no preparo pré-operatório, no pré-procedimento, na verdade, seja cirurgia ou procedimento ambulatorial. Por quê? Porque ele reduz também um pouco a inflamação ali do tecido, tá bom? Tem uma certa associação com redução de pigmentação pós-procedimento, e eu tenho utilizado isso. Meus pacientes, quando tem o primeiro encontro, né, que é a consulta, ele normalmente já sai com esse preparo e algumas outras coisas que a gente utiliza. E o picnogenol, particularmente, faz parte desse protocolo, entendeu? Por Você usa conta como do estado pomada? inflamatório. É uma pomada que você pede ao paciente para E passar isso é no uma corpo? loção. É uma Uma loção. loção, A base de que tem um picnogenol. picnogenol. Ótimo. Olha aí a nutrição, até na loção. Né? Show de Então, os bola. nutrientes realmente estão presentes aí e são muito É. importantes. Né? Então, quando a Elis, pessoa geralmente desenvolve uma doença, com certeza está faltando algum nutriente. Precisa ótimo. investigar, tá? Eu queria particularmente agora para um público específico de pacientes que eu tenho, principalmente as gestantes, tá bom? Eu Sim. tenho pego nos últimos 6 meses muitas gestantes com trombose, tá certo? E, infelizmente, durante o período gestacional e o pós-gestacional, enquanto ela está amamentando, a gente só tem uma limitação de usar uma medicação, que é o Marevan, tá certo? Eu tenho, acho que 4 pacientes que no último mês aí que está tratando com Marevan comigo, porque elas estão aumentando e a gente só pode dar o Marevan para elas. E tem essa questão do Marevan, porque muitos pacientes falam assim que não pode comer folha. E isso é um mito que se perdurou, inclusive, para os novos anticoagulantes que a gente usa hoje, tá bom? Realmente, a pessoa que usa Marevan, ela deve suspender as folhas, as hortaliças, as folhas verdes, ou não? Ela tem que ter um ajuste nessa alimentação em relação a isso. Eu queria que você esclarecesse, porque tem algumas dessas pacientes que estão assistindo aqui, inclusive. Pronto, essa é uma dúvida muito frequente, tá? Então, gente, não é necessário suspender o consumo de folhosos verdes escuros, tá? O ideal é manter uma ingestão constante e equilibrada, certo? Então, o paciente também, não precisa suspender, então vou comer à vontade. Não, é uma alimentação equilibrada. Então, não Isso. vai tomar uma vitamina, 2 copos de vitamina de abacate de manhã, chegar no almoço, comer 2 pratos de folha, depois à tarde chupar uns 3 frutas, né, que são ricas também, como kiwi, uva, enfim. Pode consumir as folhas verdes e as outras fontes, ou algumas frutas, como eu acabei de citar, só que de maneira equilibrada, certo? Realmente não precisa tirar os folhosos, até porque, Rafa, os folhosos verdes escuros são fontes em magnésio, que é importantíssimo para a saúde vascular, porque o magnésio ele vai controlar a pressão arterial. O magnésio também ele vai participar da produção do óxido nítrico e vai fazer com que haja vasodilatação, tá? Os folhosos, eles também é fonte de vitamina K1, que vai ser transformada na vitamina K2. A vitamina K2 é excelente para a função vascular, certo? Ela promove a elasticidade vascular, certo? Ela impede que o cálcio se deposite nas artérias. Então, a vitamina K2, ela vai levar o cálcio onde ele tem que ficar, que é no osso e lá nos nossos dentes, tá? Então, se esse cálcio ficar se depositando nas artérias, isso pode acontecer na falta da vitamina K2. Um terceiro ponto em relação aos benefícios dos folhosos é porque são fontes em fibra, certo? As fibras vão promover uma melhor saúde intestinal. Vai ter um equilíbrio ali das bactérias, que a gente chama de microbiota intestinal saudável. Quando o nosso intestino tem uma população de bactérias saudável, o que acontece? Acontece a formação dessa vitamina K2, que eu acabei de citar, que é importantíssimo para a saúde vascular. Então, quando o paciente tira os folhosos sem necessidade, ele perde as fontes de fibra, que são importantes para equilibrar o intestino e produzir a vitamina K2, certo? Que vai promover essa saúde vascular. Ele perde a fonte de magnésio, que é importante para o controle da pressão arterial e da produção do óxido nítrico. E ele deixa também de ter a vitamina K em si, a K1, que também é importante não só para a coagulação, mas para a saúde óssea, tá? Então, tá usando o Marevan, gente, equilibra e mantém uma ingestão constante aí das fontes que eu acabei de citar, tá certo? Agora tem uma questão. Se o paciente tá com dificuldade de controlar o RNI, que às vezes acontece, né? Ele tá fazendo tudo certinho, mas o RNI não consegue entrar dentro da faixa. Aí, nesse caso, a gente vai precisar ter o controle na ingestão de vitamina C. Nos alimentos de vitamina C, suplementação a gente vai precisar tirar se o paciente estiver fazendo uso de algum suplemento, tá? Por quê? Porque a vitamina C ela é anticoagulante. A outra questão, gente, são os alimentos fontes em vitamina A e vitamina E, que a gente também vai precisar reduzir nesse momento, certo? Porque a prioridade vai ser o controle do RNI.
Depois que consegue com RNI, a gente volta com as fontes de vitamina C, de vitamina A e de vitamina E, até porque, como eu já expliquei, a vitamina C é importante para a saúde vascular, por ser antioxidante, produzir colágeno, pelo próprio aspecto da anticoagulação, né, de estar evitando trombose, certo? Certo. Não é Elis, isso? Joara disse para você falar um pouco sobre a beterraba e a saúde vascular. Certo. Olha só, a beterraba, gente, é rica em nitrato, tá? O nitrato no estômago, ele vai se juntar com ácido clorídrico e vai produzir óxido nítrico. Então, mais uma vez, eu falando na questão do óxido nítrico, né? Então, a produção do óxido nítrico também pode acontecer no estômago, certo? Então, você come a beterraba, uma outra fonte é a rúcula de nitrato. Esse nitrato, ele se associa com ácido clorídrico e produz o óxido nítrico. Então, como vai produzir óxido nítrico, vai promover a vasodilatação e a gente vai ter uma circulação melhor, né? O fluxo Ótimo, sanguíneo show de vai bola. funcionar. Agora, entendam, muita gente tem hipocloridria, que é a redução do ácido clorídrico, né? Não mastiga bem, bebe muita água, muito líquido junto com as refeições. Então, a pessoa que geralmente tem hipocloridria, que é a redução do ácido clorídrico, logo depois que come, ela fica empachada. Tipo, se a pessoa come uma carne vermelha, parece que vai morrer, certo? Isso é um sinal que está acontecendo aí alguma coisa errada com a produção desse ácido, que é importantíssimo que aconteça, certo? Tem pessoas que usam omeprazol também sem prescrição médica. Às vezes o médico passa uma prescrição de omeprazol para o paciente usar um mês, tem pessoas que usam a vida inteira. Mais de 1 ano, 2 anos, tem pessoas que seguem usando uma medicação que o médico não orientou naquele momento. Então, isso tudo vai terminar fazendo com que a gente perca os benefícios da acidez estomacal. E um Certo. Já que deles, você está para a falando saúde de. vascular, Certo. sim. Já que você está falando de acidez, Fernanda e Joara também perguntou em relação a qual tipo de melhor sal para se ingerir. É o Ótima sal pergunta rosa? essa que eu falei sobre o Tem vários sal. tipos de sal, né? E aí, qual é o Tem melhor vários, sal? gente. Um sal bom e um sal mais em conta é o sal marinho não refinado, certo? É um sal que a gente pode estar adicionando aí no nosso dia a dia. Só prestar atenção, porque às vezes tem um sal marinho que vem de refinado, certo? Então a gente tem que comprar o sal marinho não refinado. E esses produtos industrializados, o sal comum, o sal refinado, esse sal branquinho que muitas pessoas utilizam, né? Então esse não é o sal ideal. A gente pode usar o sal marinho porque ele tem eletrólitos, né? Ele tem potássio, ele tem magnésio. Mesmo usando sal marinho, gente, não refinado, chama a atenção de ter controle na ingestão, tá? Não é porque eu estou dizendo que é um sal melhor que a gente pode estar adicionando aí de maneira, né, muita no alimento. Tem que ter controle também, certo? Pronto. Débora falou aí que depois da trombose precisa restringir algum alimento. Elis falou muito bem aí. Só deixar um pouco claro em relação a isso. Essa associação da alimentação, os folhosos, né, com a medicação, isso é restrito para o Marevan, tá certo? Os Isso. novos anticoagulantes, Clexane, heparina, não tem essa associação de você ter que restringir algum determinado alimento ou manter um padrão basal ali, porque vai alterar no metabolismo, tá certo? Isso. Uma coisa interessante que eu conversando com a Elise, eu vim descobrir, por exemplo, uma medicação que é a rivaroxabana, que é o Xarelto, que é uma das medicações que a gente usa. Ela tem essa associação de biodisponibilidade, né, de a gente sempre orientar o paciente a usar o Xarelto após as refeições. E ele está me falando que não é necessariamente logo após a refeição, porque existem algumas alterações, né, do treinamento. Fala um pouco sobre isso, mas assim, deixando claro para não gerar confusão dos pacientes, tá bom? Porque o Pronto. Marevan, ele precisa sim dessa Esse associação com o controle. alimento para ser absorvido. Isso. Mas Isso. diga só aquilo que você me falou, porque eu acho interessante, eu acho que foi uma coisa que eu aprendi também que eu não sabia, tá bom? Bom, assim, todo medicamento que o paciente utiliza, nós nutricionistas, temos que entender um pouco de farmacologia, tá? Então, a gente precisa saber, conhecer a biodisponibilidade da droga. Se ela é lipofílica, se é hidrofílica, enfim. Então, a depender da biodisponibilidade da medicação, não vai poder ser ingerido com proteína ou com fonte de gordura, certo? Então, um exemplo do xarelto. O xarelto, ele tem uma biodisponibilidade baixa, então ele não pode ser consumido com alimentos fontes de gordura, certo? Ele precisa estar afastado dessa refeição. Então, quando a gente monta um plano alimentar baseado ali na biodisponibilidade da refeição que o paciente utiliza, se ele precisa usar medicamento após o café da manhã, ele não pode ou lipídio ou proteína, eu vou ter que montar um plano alimentar sem esses alimentos. Ou então colocar a medicação em outro horário, se for possível, tá, gente? Porque tem medicação que realmente tem que usar à noite antes de dormir. A gente não pode mexer. Então, a gente vai ter que trabalhar com as fontes de alimentos, respeitando ali
o horário da medicação e a forma que realmente precisa consumir, tá? Show de bola. Martinha é uma paciente querida, uma seguidora querida aqui que está fiel a todas as lives, todos os comentários de minhas fotos. Está perguntando qual o melhor tipo de chá do que você falou aí que ela deve tomar para ela ficar com a saúde vascular dela mais top ainda. Pronto. Ó, se tem retenção hídrica, a gente vai pensar no chá, como eu já falei, hibisco, cavalinha, gengibre, certo? Mas, assim, os chás muito bons para a circulação é o chá da centeira asiática e o chá da castanha da Índia, que é, inclusive, muito bom para quem tem varizes, certo? Então, se a mulher tem varizes, né, já fez uma esclero ali, mas sempre, né, retorna, pode estar associando o consumo desses chás, tá? Porque tem relação em melhorar a parte circulatória e, com isso, termina melhorando a aparência ali dos vasinhos, tá bom? Agora sim, gente, todo chá tem que ter cautela. Não é porque eu estou falando aqui que o chá da castanha da Índia, da centeira asiática, são bons para varizes, né? Para essa parte aí da doença vascular, que pode consumir 1 litro de chá ou substituir o chá por água. Tem que ter cuidado, certo? 1, 2, 3 xícaras ao dia, tá? E respeitando aí também algumas individualidades. Um exemplo, se o paciente usa anticoagulante, o chá da castanha da Índia eu já não colocaria nesse momento, certo? É contraindicado para um paciente que está usando anticoagulante. Mas se é um paciente que não está usando anticoagulante, não é gestante, né? Que gestantes não podem consumir esses chás, certo? Ou então é um paciente que não tem problema renal nem hepático, eu poderia estar indicando esses 2 chás que estão bem relacionados à prevenção de varizes e até ao tratamento. Elis, em relação à vitamina D, tá certo que todo mundo hoje quer suplementar a vitamina D, porque ninguém toma só mais. Qual o papel da vitamina D na saúde vascular? Como Nossa, é que a vitamina D ela vai impactar a saúde vascular? A vitamina D é muito importante na saúde vascular, certo? Ela vai preservar a produção do óxido nítrico, certo? Toda hora eu repito óxido nítrico, mas realmente, quando a gente tem a baixa produção do óxido nítrico, o vaso já está doente, certo? Ele está disfuncional. Então, a vitamina D, ela tem esse papel de preservar a produção do óxido nítrico. Além disso, ela vai fazer com que a inflamação reduza e não provoque também toda essa alteração da disfunção ali do endotélio, tá? Então, o recomendado, gente, é realmente se expor ao sol. É a nossa principal fonte. Os alimentos que contêm vitamina D, elas não suprem a necessidade diária que a gente precisa. Então, a exposição ao sol, realmente, ela é necessária, tá? Aí tem que ter só alguns cuidados, não precisa ficar muito tempo, basta 20 minutos, se o clima, né, estiver legal. Agora, se for um clima frio, a gente vai precisar ficar um pouco mais de tempo. 40 minutos, né, 1 hora, e depende também até da pele, certo? Quem tem aí muita melanina, que caracteriza a pele mais escurecida, precisa de um pouco mais de contato com o sol. Porque a melanina, ela termina bloqueando, né, a penetração lá dos raios ultravioleta B e a absorção aqui no colesterol que a gente tem na nossa pele, que é daí que começa todo o metabolismo da vitamina D, tá? Então, as pessoas que têm mais melanina, elas tendem a ter mais deficiência de vitamina D. As pessoas de mais idade também realmente têm que prestar muito mais atenção à fonte de vitamina D, né? Essa questão do sol, da suplementação, porque com o passar dos anos, a biodisponibilidade do colesterol que tem na pele, que vai absorver esses raios, né? E daí começar todo o metabolismo, vai reduzindo, tá? Então, as pessoas com 60 anos ou mais realmente têm que prestar muita atenção. A outra coisa são pessoas que moram em local, né, que não tem muito sol, clima frio, que aí com certeza vai precisar estar usando a suplementação, certo? Então, a vitamina D realmente tem muita importância aí na Qual saúde. normalmente o ideal dessa vitamina D? Ela deve estar na faixa de quanto? Pra gente estar... 40 a 50, certo? 40 a 50. Quem está com 20 não é uma boa quantidade de vitamina D no organismo, tá? Só para pacientes autoimunes que a gente ultrapassa aí esse valor. É um valor bem alto de vitamina E D. o que é que você me disse em relação à suplementação? Porque assim, por exemplo, eu não consigo ir para o sol. Eu trabalho o dia todo, não tenho como estar indo na Então, praia, você é um infelizmente forte ainda. candidato à suplementação. Só Pois que é, para a suplementar, a gente... suplementação, ela realmente consegue atingir os níveis que a gente deseja? Com É certeza. segura ficar suplementando direto isso? Com certeza. Só que assim, Rafa, antes de a gente suplementar, a gente precisa saber qual o valor aí de vitamina D que você tem. Então, a gente faz a solicitação do exame, o paciente dosa a vitamina D, e a depender do valor que dá no exame, a gente faz uma continha, e aí, através dessa continha, a gente vai saber mais ou menos quanto suplementar. Certo? Por exemplo, se você tem a vitamina D de 20, através de uma conta que a gente pensa, eu quero que esse paciente fique com a vitamina D de 50.
Então, a gente faz uma conta e chega a mais ou menos o valor da suplementação que ele vai usar. E acompanha. Quando o valor da vitamina D chega no nível ótimo, um exemplo, 40 a 50, a gente vai começar a perceber quanto da dose de vitamina D diária aquele indivíduo precisa para manter essa faixa de 40 a 50. Isso é muito individualizado, certo? Tem pessoas que com 2.000 I conseguem manter aí por muito tempo a vitamina D de 40. Já tem pessoas que vão precisar de uma suplementação mais alta. Aí a gente vai conhecendo isso aí com o paciente, certo? RC Souza Lima, que eu não sei o que é o nome aí. Ela está perguntando como é que eu consigo identificar se eu estou com deficiência de vitamina D. Quais são os sintomas? Olha, deficiência de vitamina D, saúde óssea, a pessoa percebe que a saúde óssea não está boa, né? Porque a vitamina D também é importante para o osso, certo? É um dos sintomas. O que mais que eu poderia pensar? Porque, assim, a vitamina D, ela está presente em tudo, né? Em todas as doenças. Toda doença aí tem uma parte da questão da vitamina D. O paciente diabético precisa de vitamina D, o paciente hipertenso, todo mundo precisa, na verdade, né? Então, acho que a fragilidade óssea, acho que é um dos sintomas que a gente consegue mais identificar em relação à deficiência de vitamina D. Certo? Judite está perguntando, vitamina D com K2, qual o benefício? Então, K2 é excelente, né? A vitamina K2, que é a vitamina que está presente nos produtos fermentados, no ovo, certo? O ovo é excelente também para a saúde vascular, porque tem vários nutrientes, tá? Então, a vitamina K2, ela vai promover a elasticidade vascular. Ela vai fazer com que o cálcio ele seja direcionado para onde ele tem que ficar, que é nos ossos e nos dentes, certo? Se a gente come muito cálcio e tem deficiência de vitamina K2, o cálcio vai ficar no lugar errado. E aí vai comprometer a saúde vascular, certo? Então, a vitamina K2 é essencial também que ela esteja aí presente na nossa alimentação. E a vitamina D junto, né, com ela, como eu falei, expliquei a função da vitamina D, que é de preservar a produção do óxido nítrico, reduzir a inflamação, tudo isso vai fazer com que o vaso ele funcione da melhor maneira possível. Tá? Rose, ela disse que é Rose. Ô, Rosinha, desculpa, é porque eu não consegui ver aí, beleza? Ótimo, espero ter respondido a pergunta que você fez. Elis, a gente sabe que o colesterol ele interfere muito na saúde vascular. O colesterol, principalmente o LDL, né? Ele tem esse efeito, desse efeito oxidativo que ele tem na parede do vaso. E eu queria saber de você como a pessoa, só com a dieta, consegue controlar esse colesterol, essas pessoas têm colesterol alto, ou realmente ela precisa suplementar sempre com medicações para conseguir reduzir esse colesterol? Então, o colesterol total, né, já tem aí diversos estudos, artigos mostrando que ele não é o grande causador das doenças, certo? Claro, eu estou falando de um colesterol total não de 500 mil, mas às vezes a pessoa chega no consultório, Elise, meu colesterol está de 200, 220, estou desesperado. Gente, a gente vai olhar principalmente do HDL, realmente ele baixo, ele é prejudicial, e dos triglicerídeos, que também alto, é prejudicial, certo? Então, o alimento que a gente pensa em relação a provocar essa alteração no perfil lipídico é o açúcar. Tá? Muitas pessoas pensariam que eu responderia aqui a gordura, mas não, gente, é o açúcar. O açúcar é o grande vilão para descompensar aí esses parâmetros, né? Então, não é a gordura em si, é o açúcar, gente. Então, é reduzir mesmo a ingestão de açúcar, como eu já coloquei aqui, mostrei até a quantidade. Deixa eu mostrar aqui de novo, que pode ter pessoas dizendo aqui fora, né? 2 colheres de sopa de achocolatado, olha a quantidade de açúcar que tem. Né? Eita, Então, as meu pessoas Deus. vão consumindo açúcar e vão piorando o HDL, a gente vai reduzindo. O HDL ele tem que estar na faixa normal. Também não é para estar extremamente alto, que também não é fator de proteção, HDL muito alto, tá? Ele pode estar oxidado, tá? E o LDL, a gente precisa entender que ele também ele pode estar num valor mais alto, mas ele pode não ser oxidado. Então, a gente pede aí, solicita alguns exames para entender melhor o que está acontecendo com esse paciente, certo? Então, em relação à alimentação, além de a gente evitar a alta ingestão de alimentos açucarados, de carboidratos refinados, a gente pode estar incluindo fontes de ômega 3, porque realmente traz benefícios para controlar o melhor, né, ou controlar o perfil lipídico. Quais seriam essas fontes, gente? A sardinha é um peixe que tem muito ômega 3. A chia, a linhaça, tá? A gente pode estar incluindo aí na alimentação dos pacientes, né? Que também são fontes de ômega 3. E, se necessário, a suplementação pode acontecer. A gente pode suplementar lá as cápsulas de ômega 3 para o paciente consumir, certo?
Além disso, além do ômega 3, da ingestão de açúcar, o abacate também ele é um excelente alimento para controle do perfil lipídico, certo? A gente pode pensar também em algumas vitaminas, alguns minerais, outros tipos de suplementação que a gente pode estar fazendo, certo? Show de bola. A curcumina também é excelente, tá? Aquele pozinho amarelo que a gente pode estar adicionando até para dar uma cor bonita no alimento, ele é excelente também para um bom controle do perfil Show de lipídico, bola. certo? Dessas frações. Essa pergunta eu adorei. Qual Celeste foi? Reis Ah, está perguntando se podemos tomar leite todos os dias. eita, lá vem a polêmica do leite. Essa foi boa. Pois é. Ah, Sim, gente, o leite ele tem realmente um perfil inflamatório, tá? Então, o leite de vaca não é um alimento que eu diria assim saudável, certo? Agora, claro, depende do indivíduo. O indivíduo ali jovem, né, sem doenças, ele tomar um copo de leite vez ou outra, não é isso que vai fazer ele ficar doente. Mas uma pessoa que já está aí querendo controlar peso, que já tem diabetes, uma resistência à insulina, né, uma inflamação instalada aí, a gente tem que tirar da alimentação alimentos com perfil inflamatório. E o leite, ele é um alimento que tem esse perfil, certo? Então, a gente precisa, na verdade, conhecer bem o paciente para saber se ele é um candidato ou não a tomar o leite de vaca, tá? Mas pensando na saúde vascular, um paciente que já tem vários fatores de risco, né? Tem um perfil lipídico alterado, tem uma resistência à insulina, uma circunferência da cintura alta, a gente precisa realmente limpar a alimentação dele. Restringir açúcar, restringir leite, a gente pode colocar o leite vegetal, certo? No lugar do leite de vaca. E aí tem que ter cuidado também com o leite em relação às embalagens. As embalagens é isso também que torna-se também o leite um pouco prejudicial. Aquele alumínio lá, né, aquela embalagem revestida por alumínio, é diferente de você pegar um leite lá de uma fazenda, um leite orgânico e consumir, certo? Faz também show de bola. diferença. Então, o ideal é o leite da vaca lá, né? Ordenhar, botar no copo e tomar. Uhum. Uma vaquinha sua, uma vaca orgânica que não use Uhum. antibióticos, que esses antibióticos todos passam por leite e a gente ingere tudo isso, certo? Beleza, Ainda vem show a de bola. caixa com aquele revestimento de alumínio, enfim, aí termina complicando. Certo. Mila tá perguntando aqui, você falou, acho que você falou da linhaça no instante, ela tá perguntando se a linhaça triturada serve ou só a semente que deve ser consumida. Ó, vamos pensar aqui na linhaça, eu falei como fonte de ômega 3, né? Mas assim, gente, se o paciente tem obesidade, se ele já tem uma certa idade, essa linhaça ela não vai conseguir ter uma conversão tão eficiente em ômega 3 pelo nosso organismo. Então, ela vai terminar funcionando aí para esse perfil de paciente como uma fonte de fibra. Ela pode ser triturada, ela pode ser inteira, certo? Se for pensar mais em fonte de fibra, vai ter que realmente triturar. Se for pensar como ingerir ômega 3, ela pode ser inteira, certo? Agora, chama a atenção que o melhor meio vai ser os peixes para uma pessoa que vai ter dificuldade de conversão. Porque assim, Rafa, a linhaça e a chia é fonte de ALA. Esse ALA no nosso organismo que vai ser convertido em ômega 3, entende? Certo. Só que essa conversão, ela torna-se reduzida quando a pessoa está obesa, quando a pessoa já tem inflamação, quando a pessoa tem mais idade, né? O envelhecimento vai fazendo com que essa conversão reduza. Então, a gente vai preferir dar diretamente o ômega 3, as duas frações, que é o EPA e o DHA, tá? Que tem a função de ser anti-inflamatório, mas até o EPA. E aí, isso está presente nos peixes, certo? Na sardinha, no atum, no salmão, tá? Mas aí pode estar usando a chia e a linhaça como fonte de fibra, certo? Certo. Fran tá perguntando aqui se você falou que o estresse, né, interfere na saúde vascular. Se existe algum alimento que diminua o estresse. Pronto, aí a gente vai pensar em todos aqueles alimentos que melhorem a produção da serotonina, né? Que é um neurotransmissor que está associado aí a gente ficar com bem-estar melhor, tá? Então eu poderia pensar o quê? Na semente de abóbora, que tem magnésio, na semente de girassol, que também é outra fonte de magnésio, porque o magnésio é importante para produzir serotonina, certo? Produzindo serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, a gente vai conseguir controlar o estresse. E trabalhar também, gente, com o cortisol. A gente precisa reduzir o cortisol, que geralmente quando a gente está estressado, o cortisol sobe. Qual é o alimento que melhora o cortisol? O abacate, certo? O abacate é um bom alimento para melhorar aí os níveis de cortisol. Eu poderia falar, citar o abacate aí para vocês, tá? Elis, em relação a essa questão de tomar água com limão todo dia, né? Isso é bom? Isso pode ter efeito no trato gastrointestinal associado à azia ou não? É recomendável pelos nutricionistas o uso Pronto. dessa Olha, água com limão?
Muita gratidão aí. É, assim, gente, o limão realmente, eu não sou contra não, tá? Água com limão, porque o limão realmente ele é fonte de vitamina C, certo? Ele é fonte de vitamina C, ele é uma fruta com baixo índice glicêmico, tá? Ele tem outras vitaminas além da vitamina C. Agora, não é a gente acreditar que é só tomar água com limão que a gente vai emagrecer, certo? A gente precisa ter uma associação com a atividade física, com a alimentação equilibrada. E o limão, ele pode funcionar no emagrecimento, mas de maneira indireta. Por quê? Porque o limão, por ser fonte de vitamina C, por ser antioxidante, ele vai auxiliar no processo de detoxificação. A gente precisa estar com boas vias de detoxificação para que o emagrecimento aconteça, tá? Então, assim, não é tomar água com limão que você vai conseguir emagrecer, não prestando atenção no que você está consumindo ao longo do dia. Em relação à azia, o que é que acontece com o limão? O limão, quando a gente coloca ele na boca, ele é ácido. Mas quando ele entra no nosso organismo, ele é alcalino. Então, ele não vai interferir no pH gástrico, certo? O nosso pH gástrico ele é mais baixo do que o limão. O limão ele é alcalino no nosso organismo. Então, pessoas que têm azia podem sim consumir o limão, não tem problema nenhum, tá? Você falou das fontes alimentícias e peixes, né? E Moni fez uma pergunta, achei muito interessante. Até uma das coisas que acontecia quando eu fazia residência, que era aquela vida louca, para a gente conseguir fazer uma dieta ajustada. Moni perguntou assim, em relação ao atum, a gente pode comer o atum enlatado? Boa pergunta. Então, o ideal é que o atum seja fresco, mas eu sei que é um pouco difícil para a gente comer atum fresco sempre, tá? Então, assim, se for consumir enlatado, preferir o atum em óleo. Muita gente vai achar em óleo, Alice, não é melhor em água. O que acontece? Quando o atum ele está em água, precisa se colocar mais conservantes. Quando ele está em óleo, termina não precisando colocar tanto conservante, porque o óleo ele vai proteger as coisas que tem na lata a passar para o atum, tá? Mesmo assim, não é recomendado estar consumindo todos os dias, certo? Porque vai ter ali sódio, um pouco mais de sal por ser enlatado. Então, o ideal é atum fresco. Mas se for comprar um atum enlatado, compre em óleo e evita o atum em água, tá? Show. Respondi Mônica tá aí? perguntando. Respondeu. Show. Tá. Era essa dúvida que eu tinha naquela época, né? Que ia comprar Sim. os enlatados que tinha Os enlatados. Show. Mônica está perguntando assim, sentir câimbras durante o treino pode ter a ver com alguma deficiência de vitamina? Sim, pode ter aí deficiência de magnésio, deficiência de cálcio, certo? De coenzima Q10, que é um antioxidante importantíssimo para o nosso organismo, certo? Estou Então, muitas suplementando pessoas já. que usam estatina, certo, gente? As pessoas que usam estatina têm que ter cuidado. Tá usando estatina porque o médico prescreveu e realmente se prescreveu porque é necessário, tem que ter uma suplementação de coenzima Q10, que pode sentir realmente cãibra, dor muscular, tá? Mas tem que avaliar aí, viu, Mônica, como é que está a sua ingestão de magnésio, potássio também, cálcio e a coenzima Q10. Show. Milinha tá dizendo aqui que tá assistindo a live com as pernas para cima e ativando a circulação. Isso aí, minha querida. Fazer atividade física também é importante e ter uma dieta bem balanceada, né? Porque isso tudo influencia no bom funcionamento dos seus vasos. Isso. Judite fez uma pergunta aqui que eu acho muito interessante, porque minha mãe, ela quer tomar gengibre todos os dias. Quer tomar o quê? Gengibre. Sim. E ela falou, Judite também disse que toma gengibre todos os dias. Afinal, isso interfere? Qual é o papel do gengibre aí na saúde vascular? E se pode ser utilizado todos os dias? Pronto, o gengibre ele é ótimo porque ele é anti-inflamatório, então ele vai evitar com que haja aquela retenção hídrica. Por ser anti-inflamatório, ele realmente vai ter importância na saúde vascular. Só que eu vou chamar a atenção em relação aos pacientes que são hipertensos, certo? Pacientes que têm pressão arterial alta, tem que ter cuidado com o gengibre. Então, não pode estar tomando 2, 3 xícaras de chá de gengibre bem concentrado ao longo do dia. Pode até tomar diariamente uma xícara, né? Fazer um chá mais fraquinho, mas não ficar também saindo colocando gengibre e tudo para as pessoas que são hipertensas, tá? Tem que ter esse cuidado. Apesar de ser realmente anti-inflamatório, antioxidante, digestivo, para quem tem problema aí de digestão, o gengibre também é excelente. Mas para os hipertensos, a gente tem que ter um pouco mais de cautela. Então, se sua mãe for hipertensa, tenha cuidado aí na quantidade de gengibre que ela está usando diariamente, tá certo? Tá vendo aí, minha mãe? Ela deve estar assistindo. Sua mãe, não, quem perguntou foi Judite, mas minha mãe, tudo ela bota gengibre, entendeu? E ela é hipertensa. Lucas Braga, fala grande Lucas. Lucas está perguntando assim, ó, ele falou a questão da gestação, que a gente sabe que aumenta a chance do surgimento de varizes, né, por uma série de fatores, tá bom? Que não vem ao caso aqui no momento. Mas ele quer saber se existe alguma estratégia nutricional
para que durante o período gestacional, essa paciente ela consiga controlar mais os sintomas associados aí a essa questão das varizes, tá bom? O Pronto. papel nutricional nesse segmento. Pronto, a gente também pode prestar atenção nos micronutrientes, né, nos nutrientes que são importantes para a síntese do óxido nítrico. Esse óxido nítrico que eu tanto cito aqui desde o início da live, ele também tem que acontecer na paciente gestante. Então, suplementar, gente, ácido fólico não é só pensando no fechamento lá do tubo neural, é importante também para uma boa produção do óxido nítrico. Por quê? Porque ele é um cofator. Ele é cofator de uma enzima que vai transformar a arginina em óxido nítrico. Então, ácido fólico, vitamina B3, vitamina B2, o magnésio, o ferro, o cálcio, todos esses nutrientes são importantes, certo? A atividade física, a gestante aí, sob orientação médica, ela também pode estar realizando exercício físico, é importante para a saúde vascular, né, Rafa? Porque o exercício físico vai fazer com que a circulação aconteça melhor, inclusive pela produção do próprio óxido nítrico, né? O exercício físico faz isso. A gente pode também enriquecer a dieta da gestante com arginina, que é um aminoácido importante para que essa produção do óxido nítrico aconteça. Uma alimentação com perfil inflamatório, né? Reduzido, porque a inflamação também prejudica a saúde vascular, aumenta o surgimento de varizes pelo processo aí também da questão da aterosclerose, certo? Então, a dieta ela tem que ser anti-inflamatória a todo momento, quando a gente está gestante, se não está gestante, certo? Tudo isso. Show. Elisa, eu acho que a gente contemplou tudo que precisava contemplar, tá certo? Eu sei que tem muita coisa para falar, mas a gente tem 1 hora para falar isso tudo. Isso. Então, assim, muitas dúvidas eu tirei com você hoje. Eu acho que a gente conseguiu contemplar as dúvidas do pessoal aí. Eu acho que não deixou passar ninguém. Minha mãe já botou aqui que ela toma limão, gengibre e alho todos os dias. Ainda tem o alho. Olha o alho é excelente, viu? O alho é excelente aí para a saúde vascular. Pense numa mulher que come alho. O alho é muito bom, tá, gente? O alho, ele vai controlar a pressão arterial. E a pressão arterial, quando ela está alta, a pressão está alta, ela é risco, né, de disfunção aí da parede do vaso. O alho também, ele é importante fonte de quercetina. A quercetina é um flavonoide que tem ação para melhorar as varizes. Então, pessoas que têm varizes, é muito bom inserir a fonte de quercetina na alimentação. Está presente no alho e na cebola, principalmente. Então, aquela casca do alho que a gente costuma jogar fora e a casca da cebola é onde tem a maior concentração da quercetina. Então, gente, tenta não jogar mais a casca do alho e da cebola fora. Torra ela, depois, tritura e usa esse pozinho aí na sua alimentação. Então, pessoas que têm varizes podem estar associando aí as fontes de quercetina, de rutina, esperidina na alimentação, certo? Show! Uma paciente, assim, que é querida ao extremo, e eu não posso deixar a pergunta dela passar batido, que é Edinalva, paciente, assim, da lista top mega VIP, ela, sabe? E ela perguntou aí, viu, Ed, você não dizer que eu não tô mandando suas perguntas. Ed perguntou o chá de orégano, nem sabia que tinha chá de orégano, mas ela disse ser maléfico, é benéfico à saúde vascular. Orégano eu uso muito para pacientes que têm infecções fúngicas, certo? E problemas digestivos, mas não vai ser maléfico. Pode não ter nenhum benefício direto assim, mas maléfico com certeza não vai ser, tá? Pode usar aí, se for pensando também na questão de saúde como um todo. Show, show. Pois bem, queria mandar um abraço para todo mundo, dizer que eu estou muito feliz com a participação em peso da galera, tá bom? Muitos pacientes meus, né? Queridos estão aí assistindo. Mandar um abraço para o pessoal de Baixa Grande. Paloma, acho que deve estar assistindo aí, que ela ficou perturbando. Pronto. Cidade que eu amo, comecei a atender há algum tempo e, particularmente, tenho um carinho muito grande. Lógico que eu tenho um carinho por todas as outras cidades que eu atendo, as pessoas de Feira de Santana, tá bom? Dizer que estou muito feliz por ter aceitado o convite, tá bom? Para atender com a gente. Pessoal de Gandu, que está em peso, eu tô vendo muita gente de Gandu assistindo aí. Lu, Ed, uma galera massa aí. Dizer que estou muito feliz, eu tenho muito orgulho de ter você como nutricionista. Eu te conheci lá quando eu era residente de cirurgia geral e vi que você tinha muito a contribuir para a saúde das pessoas, tá bom? Eu fui um dos influenciadores para você atender, que você não queria atender. Eu vi que você era uma pessoa que ia brilhar e vai brilhar muito mais, tá bom? Eu espero muito em breve que você venha atender em Feira de Santana. Esse é um projeto que a gente está aí arquitetando para 2021, para você entrar junto com a gente aí nesse planejamento dos nossos pacientes e contribuir para a saúde nutricional das pessoas de Feira de Santana, tá bom?
A live foi muito boa, tirei muitas dúvidas, eu acho que a gente tirou muita dúvida do pessoal aí. Já tá chegando a 1 hora, eu tô perdida aqui no tempo. Já. Falta 2 minutos para acabar. Então deixa eu agradecer também as pessoas que estão Agradece aí. Tem colegas minhas que trabalham comigo no Ananeri, Thaís, Larissa, né? Gente, muito obrigada por estar aqui presente, tá bom? Vi aí Grécia também, amiga minha. Quem mais? Dalviane também, que trabalha comigo na Ananeri. Ju, muito obrigada, viu, meninas? Adorei aí ter visto vocês aqui participando. E as pessoas também que eu não conheço, obrigada, tá, gente? Qualquer dúvida, manda mensagem. Elisângela, a técnica também de nutrição lá do hospital. Muito obrigada, gente. Adorei. Show! Grécia, eu tenho que mandar um beijo, abraço para Mari, que estava fazendo tratamento comigo há 30 minutos e está aqui presente, que assistiu a aula, mas já está aqui presente. A Aurinha, que a gente operou no sábado. Mandar um beijo para todo mundo. Acho que todos os meus pacientes quase estão aqui assistindo a live. Eu fico muito feliz com isso. Elis, obrigado, de verdade. Pessoal, como a gente sempre faz no final das lives da gente, eu e a Elisa ficar paradinho aqui, vocês vão printar, tá certo? Marca a gente que a gente vai repostar vocês, tá certo? Muito obrigado. Dá um sorriso aqui para vocês tirarem uma foto da gente. Show! Pronto. Liz, muito obrigado. Reni está aí presente. Reni é uma pessoa, uma paciente querida. Amo de paixão aí. É um paciente, gente boa demais. É paciente de Ana também. Pronto. Mandar um abraço para todo mundo que está aí, porque se eu for falar aqui, eu vou falar de 99 pessoas. Ed, pronto. Show de bola. Vai cair. Então, um abraço para todo mundo. Até breve. A sua que nem vi, para mim ainda estava em meia hora. Pois é. Em breve eu lanço o próximo tema aí da próxima live, tá certo? Um abraço, gente. Boa noite. Tchau. Valeu, Elis. Tchau. Tchau, gente. Tchau.